Os estudos para o Enem estão em ordem? Já começou a analisar características da sociedade que podem te ajudar a entender melhor como funciona a vida coletiva e a importância desses aspectos para quem somos e como podemos usá-los para arrasar na prova de Ciências Humanas do Enem? Vamos lá! Você já se perguntou como surgiram as ideias sobre o Estado moderno e como o poder e a política são organizados? E mais ainda, como isso influencia o seu cotidiano? Vamos explorar isso com um toque das ideias dos pensadores iluministas. O Estado moderno é a estrutura que organiza e administra um país e seus cidadãos. No século XVIII, durante o Iluminismo, pensadores começaram a questionar e redefinir o poder e a política, influenciando profundamente a forma como entendemos o Estado hoje. Eles ajudaram a criar muitas das estruturas do que conhecemos como Estado. Um dos mais conhecidos é Maquiavel e sua obra O Príncipe, em que ele constata, por meio da obra e da análise da realidade em que está inserido, as qualidades necessárias ao governante para a conquista, a preservação e a expansão de seu poder sobre a sociedade. Ele é responsável por tornar a palavra Estado mais popular. É daqui que vem a expressão maquiavélico, que passou a descrever comportamentos ou estratégias que são considerados astutos, manipuladores ou imorais, especialmente se envolvem a busca de poder ou sucesso a qualquer custo. Mas afinal, o que é Estado? Existem alguns filósofos que pensaram sobre isso e nos colocam algumas possibilidades. Imagina viver em um mundo sem regras, onde todos brigam o tempo todo e ninguém confia em ninguém. Isso é o que Hobbes via no estado de natureza. Para escapar dessa bagunça, as pessoas fizeram um acordo, entregaram parte de suas liberdades para um governante superpoderoso que garantiria segurança e ordem. Esse governante, que Hobbes chamava de Leviatã, era o preço para ter uma vida mais tranquila e protegida. No fundo, Hobbes achava que sem essa autoridade forte, a vida seria um caos total. Já Rousseau acreditava que, no início, vivíamos livres e iguais, mas a invenção da propriedade trouxe desigualdade e conflito. Para corrigir isso, ele pensava que o Estado deveria representar a vontade geral, não apenas de alguns. Em vez de dominar, o Estado deve garantir que todos tenham a mesma voz e oportunidade. Para Rousseau, um governo justo faz todo mundo ter mais liberdade e chance de viver bem sem a tirania dos mais poderosos. Locke via o Estado como um escudo para proteger o que mais importa: nossa vida, liberdade e propriedade. No estado de natureza, as pessoas tinham liberdade, mas não segurança total. Então eles fizeram um acordo, criaram um governo para defender esses direitos essenciais. Mas aqui está o truque. Esse governo só tem o poder que as pessoas lhe dão. E se falhar em proteger seus direitos, o povo pode mudar de governo. Para Locke, o Estado é como um protetor, que garante um futuro justo e seguro para todos. E como no final das contas, isso tem a ver com a gente? Hobbes mostrou que sem regras, a vida seria um caos. E assim, defendeu um governo forte para garantir ordem e segurança. Rousseau sonhou com um Estado que refletisse a vontade de todos e trouxesse igualdade, fazendo com que as pessoas tivessem mais voz e participação. Já Locke focou na proteção dos direitos individuais como a vida, liberdade e propriedade, e acreditava que o governo só deveria ter poder se realmente protegesse esses direitos. Juntos, eles montaram a ideia de que o Estado deve ser justo, protegido e representativo, baseando-se na vontade do povo. Entender o papel dos pensadores iluministas é essencial para compreender como o poder e a política evoluíram. Muitas vezes no Enem se pede para se identificar características de cada um desses pensadores, ou a partir de exemplos de estados, quais os princípios estão sendo deixados de lado. Saber sobre a origem do Estado moderno, quais os principais personagens e ideias envolvidos, pode ajudar com questões que precisam pensar o papel da sociedade civil e do Estado, e quais os meios de conseguir isso. Enquanto sociedade civil, você sabe o que significa realmente ser um cidadão em uma democracia? É importante saber diferenciar quais são os tipos de direitos que ajudam a compor uma sociedade democrática e como exercer a cidadania por meio deles. O tema é recorrente em diversos vestibulares e no Enem, principalmente quando falamos do século XX na América, tanto relacionado à luta de direitos dos Estados Unidos pela população negra, quanto na luta contra as ditaduras do Cone Sul. Mas afinal, o que é democracia? Democracia é um sistema de governo em que o poder vem do povo. Em uma democracia, todos têm a chance de participar das decisões que afetam suas vidas. Para garantir que todos possam participar, existem uma série de direitos que precisam ser respeitados. Por exemplo, nos direitos civis, que podemos garantir a liberdade individual e proteção contra abusos. Eles incluem a liberdade de expressão, a liberdade de reunião e o direito à privacidade.
Esses direitos permitem que você se expresse, participe de protestos e viva sem medo de perseguição. Esse recorte dos direitos é recorrente quando falamos de ditaduras, onde há uma supressão dos direitos coletivos para controle do Estado. Já os direitos políticos estão ligados à participação no governo. Eles incluem o direito de votar e ser votado. Isso significa que você pode escolher seus representantes e, se desejar, pode mesmo se candidatar a um cargo público. É importante em uma democracia garantir a universalidade dos votos, ou seja, todos poderem ter o direito de votar e se candidatar, independente de raça, cor, religião ou orientação sexual. A Constituição Brasileira de 1988 fala em seu artigo 5 que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas será que somos mesmo? Além disso, temos também os direitos sociais, que garantem condições de vida dignas. Incluem o direito à educação, à saúde, à habitação e ao trabalho. Isso assegura que todos tenham acesso a oportunidades básicas e possam viver com dignidade e segurança. Mesmo com isso garantido em Constituição, no caso brasileiro, será que todos têm os direitos sociais atendidos de modo igualitário, como deveria ser em uma democracia? Questões como a fome, a precariedade do atendimento de saúde para populações vulneráveis e até mesmo processos de segregação espacial e gentrificação que impactam o espaço urbano são assuntos que podem ser tratados a partir do entendimento sobre direitos sociais. Com isso, conseguimos entender que a cidadania não é apenas ser um bom cidadão. Significa que não devemos apenas conhecer seus direitos, mas também usá-los para contribuir para a comunidade e garantir que todos sejam tratados de forma justa e igualitária. Agora que você conhece os direitos civis, políticos e sociais, lembre-se de que a democracia é um trabalho em equipe. Existem alguns modos de exercer a cidadania e os direitos que não passam pela violação destes, e sim uma reafirmação do papel das pessoas vivendo em sociedade. Podemos usar para isso, por exemplo, expressões culturais, tanto materiais quanto imateriais. Mas afinal, o que é cultura? Existem diversas definições sobre cultura na sociologia, mas vamos construir uma linha de pensamento que nos ajude a entender a cultura material e imaterial. A cultura é parte de uma dimensão do processo social, um produto coletivo da vida humana. José Luiz dos Santos explica que a cultura é tudo o que fazemos e pensamos, desde os nossos hábitos diários até as tradições que seguimos. É o jeito que nos expressamos, o que comemos, o que ouvimos e até como resolvemos problemas. Cada grupo tem uma própria cultura, o que é passada de geração em geração e molda como vemos o mundo. A função da cultura é tornar a vida segura e contínua para a sociedade humana. Com isso, toda a produção humana, seja ela material ou imaterial, é cultural e ajuda a humanidade a encontrar sentido na nossa existência. Para entender isso, vamos começar explorando a cultura material. Ela inclui todos os objetos físicos que usamos e criamos como resultado da produção de artesanatos, roupas, construções, ferramentas. Pense em sua casa, nos gadgets que você usa e até nas roupas que você veste. Tudo isso faz parte da cultura material. Já a cultura imaterial é composta por aspectos intangíveis, como tradições, crenças, valores, línguas e o modo de fazer. É o conhecimento que não pode ser transmitido por livros, costuma ser passado por tradição oral, de geração para geração. Sabe aquela receita que sua mãe aprendeu com a sua avó? Assim aprendemos a dançar, a fazer panelas e objetos de barro. São exemplos de tradições de culturas imateriais. Assim, é o saber fazer que é transmitido dentro da sociedade. As culturas material e imaterial estão interligadas, tanto em nossa prática cotidiana como em exemplos mais coletivos. Por exemplo, um festival como a lavagem das escadarias do Bonfim é uma expressão da cultura imaterial coletiva. O rito da lavagem transmitido entre as gerações, que está ligado a um espaço de cultura material, a Igreja de Nosso Senhor do Bonfim. Juntas, elas ajudam a definir e transmitir a identidade de um grupo. Preservar é como manter a magia de nossas histórias e tradições vivas. A ideia da preservação do patrimônio cultural é identificar e preservar culturas que narram a sociedade em seus diversos aspectos e grupos. A cultura material, como monumentos, obras de arte e objetos antigos, nos conecta com o passado e mostra como viviam as pessoas antes de nós. Já a cultura imaterial, que inclui músicas, danças, festas e tradições, é o que dá vida às nossas comunidades e faz com que as pessoas se sintam parte de algo maior. Proteger essa herança ajuda a manter a diversidade cultural, ensina sobre as nossas origens e nos inspira a criar novas histórias. Sem essa preservação, corremos o risco de perder parte da nossa identidade e das nossas raízes. E aí, o que achou dessa exploração da cultura? Seja valorizando os objetos ao seu redor ou entendendo as tradições da sua comunidade, a cultura é parte essencial de quem somos. Isso nos ajuda a nos reconhecer como sociedade mais democrática, inclusiva e diversa.